Capítulo 3 – O despertar das civilizações. A história da humanidade é a história do despertar da consciência. Desde os primeiros passos do homem sobre a Terra, o instinto e a curiosidade o conduziram para além da sobrevivência, em direção ao mistério do próprio existir. Houve um tempo em que os seres humanos vagavam pelas florestas e planícies, guiados apenas pelo instinto. Viviam próximos à natureza, temiam o trovão e reverenciavam o sol. Mas dentro deles já vibrava a centelha divina, o desejo de compreender o que havia por trás da realidade visível. E foi essa busca que acendeu o primeiro fogo do conhecimento. Quando o homem aprendeu a cultivar a terra e fixar-se em um lugar, nasceu a primeira forma de civilização. E com ela, nasceu também a necessidade de registrar o tempo, observar os céus e compreender as forças que regem a vida. Assim, ciência e espiritualidade começaram a caminhar lado a lado, como duas asas de um mesmo espírito. Entre todas as civilizações antigas, uma se destacou por sua sabedoria profunda e atemporal: o Egito. Erguida às margens do rio Nilo, essa civilização foi muito mais do que um império político ou econômico. Ela foi o espelho de uma consciência elevada, que entendia o mundo físico como uma extensão do espiritual. Os egípcios viam o cosmos como uma grande ordem divina. Cada estrela representava um deus, cada ciclo da lua um ensinamento, cada pedra um símbolo da eternidade. Eles não apenas construíram monumentos, construíram portais, obras capazes de alinhar o homem com o céu. No coração dessa sabedoria estava Thoth, o deus da escrita, da magia, da astronomia e da sabedoria universal. Disse que Thoth foi quem ensinou aos homens as leis da harmonia cósmica, os segredos da linguagem e o poder dos números. Com ele, a humanidade aprendeu a decifrar o universo por meio da mente e da palavra. Cada hieróglifo era mais que uma escrita, era uma chave espiritual, uma vibração que unia o mundo visível ao invisível. Thoth revelou que o conhecimento é uma forma de luz, e que o homem, ao buscar o saber, aproxima-se do divino. Conhece-te a ti mesmo, diria mais tarde o Templo de Delfos na Grécia, um eco dessa sabedoria primordial. Os egípcios compreenderam que o tempo era cíclico. Não viam o passado como algo perdido, mas como uma energia que se repete em novos padrões. Cada nascer do sol era o renascimento de Ra, o deus luz. Cada morte, uma passagem para outra forma de vida. Eles sabiam que a existência não termina, apenas muda de forma. Assim, a civilização do Nilo se tornou uma ponte entre o céu e a terra. Suas pirâmides, alinhadas com as estrelas de Órion, são testemunhos silenciosos de um conhecimento cósmico que ainda não compreendemos por completo. Elas apontam para o alto não apenas como monumentos de pedra, mas como símbolos da ascensão espiritual do homem. Com o tempo, outras culturas herdaram fragmentos desse saber: os babilônios, os gregos, os hindus e os maias. Todas, de alguma forma, compreenderam que a vida é parte de um grande ciclo universal e que a consciência humana é o fio invisível que o percorre. A civilização, portanto, não é apenas o avanço da técnica, mas a manifestação da consciência coletiva. E o progresso real não está nas máquinas que construímos, mas na sabedoria que despertamos. O Egito, com seus templos, mitos e mistérios, foi um lembrete de que a ciência e o espírito são um só caminho. E que a verdadeira viagem no tempo é o retorno à origem, o ponto em que o homem e o cosmos falavam a mesma linguagem. Capítulo 4 – O Jardim da Consciência, o mito de Adão e Eva. No princípio, o homem vivia em harmonia com o universo. Sua mente era pura, ainda não fragmentada pelo medo ou pelo desejo. Esse estado de unidade é o que as antigas escrituras chamaram de Jardim do Éden, não um lugar físico, mas um estado de consciência. O Éden representava o equilíbrio perfeito entre o espírito e a matéria, entre o céu e a terra. O ser humano caminhava ao lado da criação, ouvindo o sopro do divino em cada folha, em cada estrela, em cada batimento do coração. Não havia separação, apenas unidade. Mas, em determinado momento da história cósmica, algo mudou. A consciência humana começou a voltar-se para dentro, a perceber-se como eu. E foi então que nasceu o ego, a sensação de ser separado do todo. Esse momento de despertar e esquecimento simultâneos é o que a tradição simbólica descreve como a queda de Adão e Eva.
A serpente, símbolo do conhecimento e da energia vital, ofereceu o fruto da árvore do bem e do mal. Ao provar dele, o homem passou a distinguir, comparar e julgar. Despertou para o conhecimento dual da realidade, mas ao mesmo tempo afastou-se da unidade primordial. Esse é o ponto em que a mente humana começou sua jornada através do tempo. Ao perceber a dualidade, luz e sombra, vida e morte, passado e futuro, o homem mergulhou na experiência da relatividade. A consciência passou a se identificar com o corpo, com o nome, com o tempo. E assim nasceu o sofrimento, porque o que é finito jamais satisfaz o que é infinito. No entanto, essa queda não foi um castigo, mas uma etapa necessária do despertar. A consciência precisou se fragmentar para aprender a reconhecer sua própria luz. A separação serviu como espelho. Apenas ao perder o paraíso é que o homem poderia aprender o caminho de volta a ele. A serpente também é símbolo da energia Kundalini, a força criadora que ascende pela coluna vertebral até o cérebro, despertando a consciência divina adormecida. Assim, o mesmo símbolo que causou a queda é aquele que possibilita a ascensão. O erro e a redenção são faces da mesma moeda, o movimento do espírito através do tempo. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa o poder da escolha. Ao comermos de seus frutos, tornamo-nos criadores. Cada pensamento é uma semente, e cada ação, um fruto que germina no campo da realidade. O ser humano, ao despertar para sua própria consciência, herdou o poder de moldar o universo com a mente. E assim, a humanidade iniciou sua verdadeira viagem no tempo, a jornada da alma através das eras, em busca de reconectar o eu com o todo. O Éden nunca foi perdido. Ele sempre esteve dentro de nós, à espera do momento em que deixamos de olhar para fora e voltamos a olhar para dentro. Quando o fazemos, o tempo se desfaz, e o jardim floresce novamente no coração.